Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia. Eu tenho uma palavra de Deus que vai mexer com você, vai fazer você parar e refletir com relação à solução dos problemas que a gente enfrenta e com relação à nossa relação com Deus. É uma palavra que vai, sem dúvida nenhuma, provocar uma grande reflexão em você, tá bom? Mas antes eu já peço para você apertar aí o gostei, aperta o gostei, inscreva-se no canal, deixa o seu comentário, faça o seu pedido de oração aqui no comentário, tá bom? E compartilhe o link dessa palavra. Muito obrigado a todos que têm compartilhado essa palavra, que Deus os abençoe, que Deus os retribua. Se você precisa de Bíblias ou livros, existe um lugar onde você pode adquirir pelo menor preço de todo o Brasil. É na maior livraria cristã do Brasil, Livrarias Família Cristã. Estou deixando o link aqui na descrição. E lembre-se, toda vez que você adquirir um produto dessas livrarias, você indiretamente está investindo naqueles que propagam a palavra de Deus, como o nosso canal aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Hoje é segunda-feira, dia 9 de março de 2020. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que, num oferecimento das livrarias Família Cristã, eu trago até você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 2, vamos ler do 9 ao 12. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Você conhece essa história? Sabe que narrativa é essa? Sabe, não é? É isso mesmo. Essa narrativa fala da visita dos magos a Jesus Cristo, ao menino Jesus, quando ele acabara de nascer. É a história dos 3 magos do Oriente que vieram de longe para adorar o Rei dos Reis. Essa história que a gente costumeiramente ouve sempre quando se aproxima o Natal é uma história que para muitos ela pode simplesmente falar de entrega de presentes, falar de tempos natalinos, mas essa história nos mostra algo que faz com que a gente possa refletir sobre como nós nos relacionamos com o nosso Deus. Antes de tudo, eu preciso dizer para você, para você que anda tão preocupada com tantas coisas para resolver, tantos problemas para resolver, você que está preocupado aí com as suas contas, você que tem compromissos para acertar, você que tem filhos problemáticos, você que está cercado de adversidades, problemas, lutas para vencer. Eu sei que essas coisas te afligem, eu sei que não é fácil, eu já passei por muitos problemas, muitas crises, muitas lutas, e eu sei que você às vezes não consegue dormir direito com relação a isso. E olha, Deus também sabe disso, e Deus quer te ajudar a sair desse lugar. Agora é importante você saber também que a nossa vida, embora esteja cercada desses acontecimentos, ela não se resume a isso. E isso não é a parte principal dessa vida. A parte principal dessa vida, dessa nossa vivência nesse mundo, ela precisa ser focada naquilo que é mais importante, que é nós termos um relacionamento íntimo com Deus, com o Espírito Santo.
É claro que diante dos problemas, das crises, das lutas, a gente fica assim tão distraído, a gente fica tão concentrado nos problemas que a gente esquece disso. Mas eu estou aqui para lembrar você, o mais importante dessa vida não é resolver esses problemas que estão à sua volta. É você ter uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus de tal forma que você possa ter a paz da certeza da sua salvação e de que você passará a eternidade ao lado de Jesus. Isso é que é o mais importante. Não deixe os problemas te fazerem esquecer-se disso. E olha, mesmo diante dos problemas, quando se tem um bom relacionamento com Deus, nós conseguimos atravessar as crises com mais facilidade, com mais tranquilidade. Nessa história, eu aprendi pelo menos 3 coisas maravilhosas e importantíssimas que podem nos ajudar a ter um relacionamento melhor com Deus. Nessa narrativa, eu observo, primeiro, a sensibilidade de coração desses magos que cruzaram quilômetros e quilômetros para poder se achegar diante de Jesus e vieram apenas com uma orientação, a orientação de uma estrela. Eles receberam essa direção de Deus e se puseram a caminho. Isso nos ensina algo, uma lição importante. Precisamos ter mais sensibilidade de coração. Quantas vezes Deus está falando conosco? E quantas vezes nós, às vezes, fazemos corpo mole para cruzar alguns metros para ir até a presença de Deus? E esses caminharam quilômetros. A segunda coisa que eu aprendo com esses magos é a firmeza de propósito. Porque quando eles foram inquirir, quando eles foram indagar a Herodes aonde o menino poderia estar nascendo, diz a palavra que quando o rei Herodes ouviu dos magos, ele ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Aí ele reuniu todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei e perguntou a eles onde deveria nascer o Cristo. E esses sacerdotes, esses mestres do povo, responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Olha que firmeza de propósito. Por quê? Porque esses sacerdotes, esses religiosos, sabiam onde nasceria o Cristo, mas não deram nem bola. Se eles realmente dessem importância a essa profecia, era para eles estarem acampados todos lá em Belém de Judá, esperando o nascimento do Messias. Mas eles não deram bola. E aí, veja bem, esses magos do Oriente chegam diante das maiores autoridades religiosas e percebem que elas estão indiferentes a isso. Não era para eles desanimar, pensar assim: nem o povo daqui dessa região, nem os grandes religiosos, sacerdotes daqui não estão preocupados, não estão dando o devido valor a isso. Por que é que nós devemos acreditar e se colocar a caminho atrás desse que vai nascer? Mas não. Eles não desanimaram diante da indiferença dos sacerdotes, eles tiveram firmeza de propósito. Isso ensina a mim e a você, nós devemos ser firmes no nosso propósito. Nós não devemos desanimar diante de uma coisa ou outra que acontece na nossa vida. Muitas coisas irão acontecer para tentar nos parar, para tentar nos desestimular, mas nós precisamos nos comportar como aqueles magos. E uma das coisas que mais me fascinou observando o comportamento desses magos é a capacidade deles reconhecer um rei em um frágil menino pobre. Diante de uma situação como essa, não tem como a gente não parar para refletir. Será que nós, que somos tão ensinados a amar a Deus, tão ensinados a obedecer a palavra de Deus, que temos toda uma história que perdura por mais de 2000 anos registrada, será que nós temos tido aquilo que tiveram esses magos? Porque eles com muito menos tiveram um comportamento adequado diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que nós não sejamos alvo de uma das principais críticas de Deus ao seu povo no passado.
Sabe qual era a crítica? Dureza de coração. Porque talvez a solução dos nossos maiores problemas esteja bem debaixo dos nossos olhos e nós, talvez insensíveis, estamos sendo incapazes de perceber que nós temos a solução. Vamos orar para que Deus faça de nós pessoas sensíveis, pessoas com firmeza de propósito e com a capacidade de reconhecer a presença de Deus na nossa vida. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, nesse dia eu quero apresentar diante de Ti a minha vida e a vida de todos os que me acompanham e também aqueles que são mencionados aqui nos comentários. Eu apresento essas vidas diante do Teu altar e peço, Senhor, ajude-nos a estar atentos àquilo que está acontecendo à nossa volta. Ajude-nos a ter a sensibilidade de coração para ouvir a Tua voz e obedecer. Ajude-nos a ter firmeza de propósito e que nós não venhamos desanimar, desistir diante daquilo que pode aparecer no nosso caminho. Meu Deus, que nós continuemos lutando mesmo diante das adversidades. Senhor, ajude-nos a reconhecer a Tua ação na nossa vida e reconhecer Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que assim seja para a Tua honra e glória. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus guarde você e a sua casa. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aqui a indicação de um vídeo que também pode abençoar a sua vida. Não esqueça de apertar no gostei e compartilhe essa palavra com mais pessoas.